Olá pessoal, Marco Rian aqui da Belínguas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos para mais uma aula do nosso curso Cidadania Alemã em 10 minutos, tá? Bom, Cidadania Alemã em 10 minutos, acho que algumas pessoas, né, eu recebo algumas mensagens, algumas pessoas não estão entendendo a nossa proposta, tá? Por isso eu gostaria de explicar rapidinho aqui novamente, tá? O que que nós pretendemos com esse curso aqui, tá? Bom, é, é conhecido, né? A Alemanha é conhecida como um país burocrático, né? Um país que todos os países, na verdade, são países burocráticos, né? A burocracia, mas parece que muita gente, né, diz que os alemães adoram uma burocracia, né? Adoram papel, é, é um dos únicos países aí que ainda se comunica com os seus cidadãos por meio de carta, né? Carta é importante, esperar a carta, né? Fazer agendamento, né? Acho que tudo isso também faz todo sentido aqui na nossa discussão, no nosso curso, afinal de contas, é um curso de integração, é um curso de orientação, né? Então, assim, realmente, né, a burocracia é forte na Alemanha, né? A questão da carta, de esperar, né, de tudo isso que eu acabei de comentar é verdade, tá? É verdade. Em alguns outros países, a gente já consegue resolver muitas coisas online, por exemplo, no caso do Brasil. Na Alemanha, parece que ainda está um pouco devagar nesse sentido, tá? Bom, e tem gente que já entrou no processo de solicitação do passaporte da cidadania alemã, já está esperando há muito tempo para sair, tá? Então, como assim vocês prometem a cidadania em 10 minutos, né? Sendo que eu já estou esperando há 6 meses por uma resposta, dos órgãos, né? Como assim, tá? Não, olha, nós não somos responsáveis, tá? Nós não trabalhamos nos órgãos alemães, certo? Nós não damos aqui nenhum tipo de consulta a respeito do processo de cidadania, né, da duração do processo, quais são os documentos, o que que é necessário. Não, isso nós não fazemos também, tá? Se vocês já fizeram outras aulas aqui do curso, vocês vão perceber que os nossos vídeos têm, em média, uma duração de 10 minutos, tá? E é isso que tem a ver com o título do nosso curso, tá? Então, a cada aula que você fizer aqui comigo, tá? Quer dizer, você terá, né, acesso a um conteúdo de mais ou menos 10 minutos, tá? Primeiramente. E segundo, a minha ideia principal é que você esteja 10 minutos mais perto, tá, do processo, quer dizer, da cidadania, do passaporte, tá bom? Então, o título não tem muito a ver, né, com o processo de requisição do passaporte, isso depende, né, de muitos fatores. Eu sei que muitas pessoas nos últimos anos, e agora principalmente que a lei mudou, né, desde a semana passada, existe uma nova lei que diminui, né, ou diminuiu aí o prazo para que uma pessoa tenha direito, a pessoa que viva na Alemanha, né, já viva na Alemanha e tenha direito à cidadania não por descendência, né, o prazo diminuiu, então com certeza muitas outras pessoas vão entrar, né, nesse processo, vão querer também solicitar a cidadania, tá? Então, isso significa que os órgãos, né, terão muito mais trabalho, né, e muito mais processos para processar. Isso quer dizer que aquelas pessoas que já estão esperando, provavelmente terão que esperar um pouco mais. Não sei, também não sei, né? Não sei se o governo pretende contratar mais pessoas para formar um time, né, e cuidar apenas desses processos, dessas solicitações, não sei, tá? Mas a nossa proposta aqui é apenas passar o conteúdo da prova, né, prova de naturalização ou a prova de orientação, tá, para vocês, para que vocês, né, passem na prova sem problema nenhum. A prova em si, não precisa nem ter medo, né? A prova em si é bem tranquila, né? Os critérios de correção são, diria assim, bem legais, tá? Porque você tem uma margem muito grande de erro e mesmo assim você passa na prova,
tá? É mais assim, né, o contato, a chance que eu tenho aqui de passar para vocês, não só o meu conhecimento, né, já que eu vivo há 20 anos na Alemanha, um pouco mais até, mas também, né, para que vocês tenham a possibilidade, né, de conhecer um pouco mais como, né, assim, no papel mesmo, como as coisas funcionam na Alemanha em termos geográficos, em termos históricos, em termos políticos, né, talvez um pouco em termos jurídicos também. Então, todas essas informações vocês têm aqui comigo no curso, tá? Mas é uma troca, então, de ideias, tá? Se você não precisa, passar na prova, melhor ainda, né, então você está aqui apenas para, ter esse curso como uma fonte de informação, né, principalmente se você já vive na Alemanha ou pretende viver na Alemanha, tá. Então nós não temos nenhuma influência no processo, né, de requisição do passaporte, não temos contatos com nenhum órgão, tá. Eh, Enfim, nós só passamos aqui o nosso conteúdo, né, o nosso conhecimento, a nossa experiência de vida na Alemanha. E para quem for fazer a prova, então, também, as questões da prova. Tá bom? Tá, então, cidadania alemã em 10 minutos, é isso, essa é a nossa proposta. Espero que vocês estejam gostando, né, do nosso curso e vamos lá, vamos para a nossa pergunta de hoje. Então vamos lá, vamos tratar as questões 24 e 25 juntas, tá? Porque elas se complementam, na verdade, e vamos tratá-las de uma maneira bem legal, de uma maneira bem interativa, tá? Começando aqui pela 24, nós temos a seguinte pergunta: quantos estados tem a República Federal da Alemanha, tá? Wie viele Bundesländer hat die Bundesrepublik Deutschland? Ok, 14, 15, 16 ou 17, tá bom? Vamos para a próxima pergunta, a 25, porque aqui nós temos a seguinte questão, né? Qual deles não é um estado alemão, tá? Was ist kein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland, tá? Elsass-Lothringen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, tá? Ok. Para poder responder essas duas questões, eu preparei uma apresentação, uma pequena apresentação bem interativa, para que a gente aprenda, né, um pouco mais também sobre os estados alemães, até porque mais para frente no teste nós teremos algumas outras perguntas, tá? Que farão referência, então, à aula de hoje, tá bom? Então, eu quero apresentar agora de uma forma um pouco mais completa e quando mais para frente as perguntas voltarem, né, a esse tema, eu posso dizer, olha, a gente tratou isso nas questões, na aula, né, das questões 24 e 25, tá bom? Então, vamos lá para a nossa apresentação. Os nomes, né, que aparecem na parte superior da folha, né, para saber quantos estados existem na Alemanha, tá? Bom, a resposta está aqui, vamos lá, são 16 no total, tá? A resposta é 16, tá certo? Mas a gente tem que considerar 13 deles são considerados estados, quer dizer, nós temos, né, uma região, nós temos um estado e nós temos uma capital, tá? Então, pegamos aqui como exemplo a Bavária, tá? Bayern, e a capital é Munique, tá? Três deles são considerados cidades-estados, quer dizer, o mesmo território, né, que vale para a cidade também é o território do estado, tá? Isso tem uma relação depois, né, não hoje, na aula de hoje, mas tem uma relação política, porque a mesma pessoa, vamos dizer assim, é o prefeito da cidade e, ao mesmo tempo, é o governador da cidade, tá? Então, nós temos aí três, são eles, então, Berlim,
tá? Hamburgo, also Hamburg, e Bremen, tá bom? Então, esses três estados são considerados cidades-estados, tá bom? Mas no total, a gente sempre fala de 16, ok? Bom, agora nos resta saber quais são, né, esses estados, o nome deles, não, a capital não é tão importante saber, se bem que, né, nós temos aqui, lembrando que o teste ele tem 300 questões, tá? E mais 10, tá certo? E essas 10 questões se referem ao estado onde você mora, tá? Então, para quem está fazendo a prova em Berlim, nós teremos 10 questões sobre Berlim, tá? Bairros de Berlim, o símbolo de Berlim, a bandeira de Berlim, por exemplo. Então, o que que eu fiz aqui? Eu quero mostrar para vocês não só o nome, a localização, né, a própria capital já está aí no mapa, mas eu também quero mostrar para vocês o brasão, ou o símbolo de cada estado, tá? Porque aí, depois na prova, cai sim na prova, a gente tem que reconhecer qual é o brasão, qual é o estado, desculpa, qual é o símbolo do estado onde você mora, tá? Então, nós vamos fazer no sentido horário. Começamos, então, aqui aqui em cima, né? A capital é Schwerin. Então, qual seria o estado correspondente? Então, nós temos aí Mecklenburg-Vorpommern, tá? E o brasão, né, o símbolo, vocês estão vendo aí na imagem, tá? Sempre assim, a gente vai colocar o nome do estado e aí vai aparecer o brasão, o símbolo, para vocês identificarem, então, o nome ao símbolo, tá? Seguindo no sentido horário, nós temos Berlim, tá? A cidade-estado Berlim, a cidade onde eu estou, por exemplo, tá? Então, continuando, uma cidade bem bonita aqui perto de Berlim, é a cidade de Potsdam, tá? Que muita gente fala que é a Versalhes do norte, tá? Porque tem um palácio lá muito bonito, né? O Palácio Sanssouci. É bem legal de passear lá, né? De andar pelos jardins do palácio, tá? Principalmente no verão. E Potsdam é a capital do estado de Brandemburgo, tá bom? Brandemburgo tá aí então, tá? Na sequência, nós temos como capital a cidade de Magdeburg e o nome do estado é Sachsen-Anhalt, tá? Vocês estão vendo aí o brasão, né, o símbolo do estado, ok? Bom, na minha opinião, uma das mais bonitas, cidades mais bonitas de toda a Alemanha, a cidade de Dresden, tá? Localizada no estado de Sachsen. Em português, né, Sachsen é Saxônia, certo? A Dresden foi uma das cidades mais destruídas, tá? Na Segunda Guerra Mundial. E hoje, né, a gente passeando por Dresden, dá a impressão de que, né, tá tudo lá, tá tudo intacto, mas foi uma cidade que foi reconstruída, tá? E a cidade de Dresden tem uma história toda especial, porque era aquela cidade que abrigava mulheres e crianças, tá? Então, é uma cidade que não participava, vamos dizer assim, da guerra, né? Era mais um abrigo, né, para esse grupo de pessoas, mas que foi, infelizmente, já a guerra já tinha até terminado, né? Infelizmente foi bombardeada pelos ingleses e entrou dessa maneira para a história, tá? Então vocês estão vendo aí agora o brasão de Sachsen, quer dizer, da Saxônia. Ok, próxima capital é Erfurt, é a capital de Thüringen, tá certo? Tá aí então o brasão do estado de Thüringen. Ok, vamos lá então para a Bavária, Bayern, capital Munique, talvez o estado mais conhecido de toda a Alemanha, né? Não só por causa do time de futebol, né? Mas também por conta da Oktoberfest, tá? E também por outros motivos, né? Além de ser, na minha opinião, tá? É uma coisa bem subjetiva, dos estados com uma
paisagem, uma das paisagens mais bonitas da Alemanha, na minha opinião, repito, tá? É, é um estado que tem um status político especial, tá? É, e também na história, tá? É considerado aquele estado que sempre tentou se separar da Alemanha, tá? E é também, economicamente falando, o estado mais rico da Alemanha, tá? Então, até por esse motivo, né, eles sempre se sentem diferentes e por isso isso reforça a ideia separatista, tá bom? Mas por enquanto a Bavária continua sendo um estado alemão, tá? Tá aí o símbolo então da Bavária. Ok, continuamos então para Baden-Württemberg. Eu tenho uma relação, digamos assim, bem afetiva com esse estado. Foi o primeiro que eu visitei em toda a Alemanha, tá? Eu morei por 2 meses na cidade de Freiburg, uma cidadezinha bem pequenininha, bem bonitinha, quase na fronteira, né, com a Suíça e também com a França, tá? Tá bem ali na fronteira. Para mim, né, foi muito agradável. Dizem que Freiburg é a cidade mais ensolarada, mais clara, né, que recebe mais raios solares de toda a Alemanha, inclusive no inverno, tá? Então, a capital não é Freiburg, a capital é Stuttgart, e vocês veem aí, então, o símbolo deste estado. Bom, vamos então para o estado menor, né, da Alemanha, pouco conhecido, né? Saarland, não tenho tanta referência, né, um comentário, estive lá, conheço pessoas de lá, enfim, não posso dizer muito sobre Saarland. Aliás, né, se tem alguém aí deste estado, coloque aqui nos comentários. Aliás, né, eu queria saber vocês que estão me assistindo, de em qual estado da Alemanha vocês vivem, tá? Escrevam aqui, então, por favor, nos comentários. É sempre bom, sempre legal saber é, de onde vocês vêm, onde vocês estão, tá bom? Ok, vamos não, na sequência, tá aí, né? Desculpa, o símbolo do estado de Saarland. Vamos na sequência, então, para Rheinland-Pfalz, tá? Capital Mainz, tá? Vocês veem que o nome, né, Rhein, é o rio Reno, tá? É um rio, um dos principais rios da Alemanha, tá? E é uma região de muitas, eles chamam de morros de vinho, né? Então é uma região onde se produz bastante vinho na Alemanha, tá bom? Então, tá aí o símbolo de Rheinland-Pfalz. Ok, na sequência, a capital é Wiesbaden, tá ali em azul, né? E o estado se chama Hessen, tá? O que se sabe, o que eu, né, particularmente sei bem de Hessen, dizem, né, que o alemão padrão, quer dizer, o chamado Hochdeutsch, ele é falado com bastante precisão neste estado, tá? Então seria o alemão mais puro é, de toda a Alemanha, tá? Eu não, assim, dizem, né? Eu não tenho dados científicos que comprovam isso, mas dizem que o alemão bem falado, é o alemão de Hessen, tá bom? Tá aí o símbolo, então, de Hessen para vocês. Ok, seguindo, então, vamos para Nordrhein. Vocês veem que, de novo, aparece o nome Rhein, né? O rio Reno, que é agora a parte norte do rio, Nordrhein-Westfalen, tá? A capital tá aí para vocês, é Düsseldorf, tá? Eu já estive em Düsseldorf, é a capital da moda, tá? Muita gente se vestindo super bem na cidade de Düsseldorf. E o símbolo de Nordrhein-Westfalen. Ok, vamos para Hannover, a capital de Niedersachsen, a Baixa Saxônia, tá? E eu já estive em Hannover,
E Hannover é bem conhecida porque tem uma exposição, né? É, então, tem um centro de exposição muito importante, muito grande em Hannover, e por isso é uma cidade bem visitada na Alemanha, tá? Bom, eu não tenho, assim, não me lembro muito, já faz bastante tempo que eu estive lá, não me lembro muito, assim, da cidade, mas é uma cidade, assim, mais urbana, não tem, assim, um aspecto mais tão histórico, né? Tão assim, digamos assim, daquela cidadezinha, aquele centro histórico bonitinho. Não me lembro de ser assim em Hannover, tá? Ok, vamos para Bremen, né? Já comentei, é uma cidade-estado. Bremen, sim, Bremen é uma cidade que tem, né? O centro de Bremen, é um centro histórico muito bonito, tá? E é uma cidade que é, ok, né? A gente conhece Hamburgo como uma cidade portuária, tá? Mas no sentido de comércio, né? Portuário, importação, exportação, Bremen também, né? É conhecida nesse sentido, tá? Inclusive na história de toda a Alemanha, Bremen tem, né? Na questão econômica mesmo, tá? Tem um papel de destaque por conta do seu porto, né? Por conta de ter uma ligação com o mar, tá? Ok, Bremen tá aí o símbolo então de Bremen, eu já estive lá, né? Então, como eu disse, é uma cidade muito agradável e além disso tem a historinha, né? O conto de fadas, os músicos de Bremen que inspirou, né, muitos artistas aí em todo o mundo a escrever algo parecido, a, né, compor, inclusive no Brasil, né, o Chico Buarque, ele escreveu, né, os Saltimbancos, e aí isto foi inspirado nos músicos de Bremen, tá? Então vale a pena visitar essa cidade. Não é mais uma cidadezinha, né? Mas assim, né, o centro ali, o centro histórico é bem aconchegante, tá? Ok, vamos lá então. Continuando a nossa viagem pela Alemanha, vamos para Hamburg, né? Hamburgo é, é, né, também muito conhecida cidade portuária, né? É a cidade, dizem que é a melhor cidade para se viver em toda a Alemanha, tá? É, qualidade de vida, tá? Custo-benefício, qualidade de vida não é das mais caras, tá? É, talvez a proximidade, né, com o porto, com o mar, não é uma cidade, né, litorânea, não tem mar para, né, para nadar, mas dizem que o ar, né, a própria cidade em si, a infraestrutura, ela é bem atrativa, tá, para se viver, principalmente com família. Quer dizer, é uma cidade moderna, tá, e ao mesmo tempo atrativa nesse sentido, tá, para se viver com criança, por exemplo, tá bom? E por último, desculpa, tá aí o símbolo de Hamburg, né, de Hamburgo. Vamos então para o último estado, Schleswig-Holstein, até difícil de se pronunciar. Não conheço a capital e também tenho muito pouca referência sobre esse estado, tá? Então, tá aí apenas o brasão, o símbolo deste último estado, tá? Um dado interessante sobre os estados alemães, né? Vocês percebem que muitos deles têm dois nomes, tá? Mecklenburg-Vorpommern, né? Sachsen-Anhalt, tá? Nordrhein-Westfalen, tá? É, isso tem um pouco a ver com a história da Alemanha, tá? Vamos considerar que a Alemanha teve a unificação, tá? Em 1871, tá bom? E, na época, havia cerca de 32, se eu não me engano, 32 pequenos estados, não eram estados, tá? Mas vou chamar de pequenos estados independentes, tá? Eram independentes que se uniram, então, tá? Que acabaram se unindo, tá? E aí, né? Surgiu, então, o território que a gente conhece até hoje, tá? Mais ou menos o território que a gente conhece até hoje, tá? E essa unificação, né,
Então, você vê que um estado se aproximou do outro, se unificou com o outro, e disso surgiu um estado maior, tá? Isso tem uma relação direta, por exemplo, com os diferentes dialetos falados, né, em toda a Alemanha. Então, a gente tem uma língua padrão, né, o Hochdeutsch, mas nós temos cerca de 10 dialetos que não são, né, não são línguas oficiais, são formas, né, é, de falar que se aproximam, às vezes, da língua padrão, e às vezes não, né? Mas são formas que não têm uma gramática, não têm, né, uma estrutura, um sistema, tá? E são transferidas, vamos dizer assim, de geração para geração, né, de forma oral, tá? São os dialetos. Então, às vezes você está numa região da Alemanha, mesmo que você estude aí alemão, mas pensa, poxa, eu não entendo o que as pessoas estão falando, por quê, né? Eu estou me esforçando aqui para falar, para entender, né? Eu não consigo entender as pessoas. Talvez, né, elas estejam falando um dialeto, tá? Então, a Alemanha, apesar de ser um país pequeno, tá? É um país muito colorido, tá? Tem assim, diversas regiões, né, com tradições, né? É, bem específicas, são coisas bem regionais mesmo, tá? Passando pela língua, passando pelos dialetos, né? Culinária e assim por diante, tá? Então, a Alemanha, apesar de ser um país pequeno em comparação com o Brasil, né? É um país bem multifacetado. Então, depois, né, dessa apresentação, dessa aula aí de geografia que nós tivemos agora, ficou mais fácil responder as questões 24 e 25 do teste, tá? Então, quantos estados tem a República Federal da Alemanha? Nós vimos 16, tá? 13 estados mesmo e 3 cidades-estados, tá certo? E a nossa próxima questão, a questão de número 25, tá? Qual dos estados não faz parte da Alemanha, tá? Então, nós vemos aqui que a resposta está aqui, tá? Elsass-Lothringen não é um estado da Alemanha, é uma região, tá? É, ali na fronteira com a França, tá? É uma região que foi um dos motivos para que começasse, tá? A Primeira Guerra Mundial, tá certo? Porque é uma região que, sim, onde a gente encontra, né, muitos minérios, tá? E então foi uma região muito disputada pelos países, principalmente no período da Primeira Guerra Mundial, tá? Mas não é um estado, né, oficial da Alemanha, tá bom? Bom, gente, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Bem ilustrativa, bem interativa. Como sempre, vamos clicar em Nächste Aufgabe e nos vemos na próxima aula. Um forte abraço. Tschüss!